Estamos aqui no Rio de Janeiro, no Congresso do Instituto Liberal, com o grande Mamãe Falei. Nem tão grande assim, né? Arthur Duval, que tá fazendo um excelente trabalho lá na Lesp. Pô, a gente assiste teus vídeos aí, sensacional. Pô, tá mostrando aquilo tudo pro Brasil. E é claro que é na Lesp. Se fosse na Lesp, se fosse qualquer outra área da vida, ia ser a mesma coisa a situação. Mas nós aqui vamos falar do imposto no combustível, que é uma coisa assim que pra gente é muito absurda. Por quê? Porque transfere renda do povo pro político. Você concorda com isso? Cara, concordo que transfere renda do povo pro político, mas discordo da maneira como é feito. Eu acho que não deveria ser feito assim. Acho que no Brasil a gente tem um grandíssimo problema, que é a nossa carga tributária ser baseada no produto e no serviço e não na renda, como é nos países mais desenvolvidos, onde o imposto mais progressivo de fato é o imposto de renda. Quanto mais você tem, mais você paga, né? Também não defendo o imposto de renda progressivo, acho que tinha que ser flat, mas de qualquer forma o imposto de renda ele é de fato progressivo pela sua natureza. Agora, quando você coloca imposto no produto e serviço, você cria um ciclo vicioso na economia, você desincentiva a produção, você desincentiva o trabalho, né? É imposto sobre trabalho acumulado, isso é um completo absurdo. Então eu acho que o Brasil deveria fazer uma reforma tributária no sentido não só de simplificar a carga tributária, mas de trocar a fonte, né, a origem dos impostos, sair dos produtos e serviços e ir para a renda. Você acha que tem que cair a carga tributária? Mas com certeza, o problema é que é o seguinte, na hora de falar em cair a carga tributária, todo mundo é liberal, todo mundo fala, essa é a parte fácil. O difícil é você falar em reduzir custo para você conseguir reduzir a carga tributária. Nessa hora eu quero ver quem é que é populista, quem é que é de fato a favor de reduzir imposto, porque você quando vai reduzir imposto, você não está falando só de acabar com uma mata de político, não. Você tem que de fato fazer com que você reduza custos, e aí você tem que apoiar reformas impopulares, como por exemplo a reforma da Previdência. Isso sim é um divisor de águas quando você vai de fato falar de austeridade fiscal, responsabilidade com o dinheiro público, aí você vê quem é que está a favor mesmo de diminuir imposto ou quem só está falando da boca para fora que o contribuinte pague menos. Sim. Vamos colocar uma situação hipotética. Você amanhã acordou, você é o ditador do Brasil, tu manda no Congresso, tu tem a presidência, tu tem a parada toda, é tudo teu, tudo teu. E você quer cortar custo do governo. Quais seriam os 3 primeiros custos que você cortaria no Estado? Bom, em primeiro lugar eu acabaria com o monopólio da Petrobras e acabaria não só com o monopólio da Petrobras, desestatizando ela, mas abrindo o mercado. Esse é o primeiro ponto, porque é um setor que se diz estratégico, mas de fato ele é estratégico para você ganhar dinheiro, porque todo mundo depende de combustível, né? Mesmo quem não tem carro, você depende. Você que vai comprar um leite na padaria, alguém teve que transportar aquele leite até lá, você usou combustível, você está pagando combustível você está pagando imposto do combustível. Então acabaria com o monopólio da Petrobras e abriria o mercado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, obviamente, acabaria com o privilégio de político. E aí eu estou falando com todos, inclusive privilégios jurídicos, como foro privilegiado, etc, etc. Em terceiro lugar, como eu sou um cara muito bonzinho, se eu fosse ditador do Brasil, eu transformaria isso aqui novamente numa república com tripartição de poderes, para não ficar o poder acumulado em mim. Que é o seguinte, cara, eu posso até ter boas intenções, aí morre e vem o outro, aí o outro cara tem más intenções. Então você tem que, de fato, estruturar os poderes para proteger as pessoas do abuso de poder. Show de bola. Mas assim, mais especificamente, o combustível, ele entrega para o político, né? Isso aqui até vamos pegar a plaquinha aqui com a Luana. Acho que, não sei se tu tá... O pessoal tá chique aqui, tá com plaquinha, plaquinha, exato, modelo bonita, né? Modelo bonita, porque o cara da tua altura tem que ter um modelo nível. O cara da minha altura, de 1,70 m. E aqui, vamos chegar lá, vamos olhar aqui primeiro. Na refinaria, o combustível está sendo a 1,70. A gente lá em São Paulo está pagando uns R$4 mais ou menos. É isso? E desse valor, 70 centavos é posto de distribuição e R$2 e lá vai fumaça é para o político e para o burocrata. Isso aqui, contando tudo, gera 140 bilhões de reais por ano. Então, para a gente cortar esse imposto no combustível, cortar esses 140 bilhões de reais, a gente tem que cortar, no mínimo, 140 bilhões de reais do governo. Sim. Então, o que você acha que a gente pode cortar no governo que tiraria esses 140 bilhões? Cara, eu acho que, em primeiro lugar, já está sendo feito a reforma da Previdência. Você, hoje, desses 2,10 que você paga de imposto, você pode colocar aqui que pelo menos R$1, eu diria, vai só para o rombo da Previdência. Então, você reformar a Previdência já acaba com 50%, não de uma hora para outra, mas você fazendo regime transitório, etc., você já dá um jeito de enxugar o maior gasto que a gente tem. Depois você tem todo o resto, você tem o gasto de corrupção, você tem o gasto de infraestrutura usada no lugar errado.
Eu acho que, de fato, dá para cortar muito desse 140 que você está falando, mas acho que com a reforma da Previdência nós já estamos falando de pelo menos metade, então eu começaria por aí. Tá, um detalhe importante, eu não sei se você está ciente disso, a reforma da Previdência ela não corta gasto do Estado. O que ela faz é impedir que o gasto aumente. Sim, na verdade é o seguinte, a reforma que passou hoje, né, ela faz é um regime transitório, como eu te falei. Ela faz com que você não deixe, né, de pagar quem já tem o direito adquirido. E eu acho, inclusive, isso muito importante. Porque você não deve acabar com o direito adquirido, você ainda traz mais insegurança jurídica para o país. Mas eu acho que, sim, você dá um sinal para as outras pessoas, inclusive para os investidores estrangeiros, de que você está a fim de fazer um programa de austeridade fiscal no seu país. Então, acho que foi fundamental para isso. Agora, sim, o que todo mundo quer ouvir. Né? Eu cortaria salário de deputado, cortaria... eu também sou a favor de fazer isso, inclusive eu sou o deputado mais barato da casa onde eu trabalho. Só que, na verdade, quando você pega o orçamento e destrincha, esses privilégios, eles são uma quirelinha, eles são muito poucos, né? Existem outros gastos muito mais robustos no Brasil, como, por exemplo, novamente, cara, não posso deixar de dizer, a reforma da Previdência, né? Que você tem que acabar com isso. Então, esse é o tipo de gasto mais robusto, sim, que eu acho que dá pra gente cortar na carne. Então vamos citar aqui os nossos gastos, o que a gente sugere de gasto. Primeira essa plaquinha aqui. O Brasil, ele não tem trabalho. Você concorda que a gente não tem trabalho, né? A gente não tem. Mais ou menos, eu acho que tem muito trabalho, mas tem muita gente impedindo o bom trabalho. Isso, mas sem emprego legal, para tu conseguir, tá meio complicado conseguir um emprego. Mas a gente tem juiz de trabalho milionário. Sim. Tu sabe, tu abre uma empresa, tu sabe o inferno que é para tu dar um emprego. E, pô, não tem emprego, mas tem juiz de trabalho milionário. Então, nosso primeiro corte, a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho. Os três serão cortados na hora. Cortaria também porque é o seguinte, na verdade, não sei se o brasileiro tem noção disso, mas nós temos a justiça trabalhista mais cara do mundo e ela, inclusive, é 2 vezes mais cara que o segundo lugar. Então você faz uma competição, pega mais cara. Pega essa mais cara, faz vezes 2, não chega ainda no custo da justiça do trabalho do Brasil. Inclusive, antes da reforma, da reforma trabalhista, a gente tinha o incrível dado de concentrar 95% das ações trabalhistas de todo o planeta estão concentradas no Brasil. Então eu, sinceramente, acabaria com a Justiça do Trabalho, eu acho um absurdo e mais do que isso, eu rasgaria a CLT. Eu acho que alguém chegar para você e impor como você vai vender a sua capacidade laboral é autoritário. Eu não sou ninguém para julgar por você o que você quer vender, como você quer vender as suas capacidades laborais. Então, nesse ponto concordamos 100%, eu extinguiria isso. Então, show de bola. Nisso aí, nós já falamos 18 bilhões de Justiça do Trabalho, o Ministério do Trabalho mais 40 bilhões. Então, estamos falando de uns 60 bilhões que já foi para o saco nessa brincadeira. Segundo ponto, que a gente vai de preto no branco. Verba para o Sistema S. O Sistema S recebe quase 20 bilhões do trabalhador. Rapaz, isso fora. Olha, eu também sou contra. Na verdade, assim, a gente tem um grande problema no Brasil. O Sistema S está incluso no sistema de investimento em educação. Nós, no Brasil, investimos muito em educação. Nós investimos, se não me engano, 5,6% do PIB. É um dos países que mais investe em educação. O problema é que a gente investe errado. A gente investe 4 vezes mais em ensino superior. E está errado isso, porque a gente deveria investir na base, para que o cara consiga, depois de uma base bem formada, chegar no ensino superior. Esse, para mim, é o maior defeito do Brasil. Eu acho que eu inverteria essa pirâmide. Eu deixaria menos dinheiro em universidade e deixaria mais dinheiro em escolas públicas. Então, tu cortaria o Sistema S? Cortaria 18 bilhões para poder zerar o imposto no combustível? É muito precoce eu chegar aqui para você e falar, eu cortaria. Eu teria que estudar melhor, mas eu com certeza realocaria esses recursos. Bom, ok, nós do CSI cortar fora mesmo, para o povo ficar com esse dinheiro. A gente não quer que esse dinheiro vá para o empresário. Se cortou o imposto do funcionário, tem que cortar do patrão também, sabe? Dinheiro no bolso do povo. Sim, é que assim, na verdade, assim, você cortar da arrecadação não significa necessariamente acabar com a fonte de renda daquele programa. Pode haver algum tipo de realocação, mas eu concordo com você. Eu sou totalmente contra imposto sobre trabalho. É ridículo isso. Quer dizer que quanto mais eu trabalho, mais imposto eu pago. Tá ridículo. Isso é completamente contrário ao que os países desenvolvidos fomentam. Né? Vamos para um outro corte, que é aquilo que tu falou, né? Esse aqui. Que tocar na ferida é cortar. A Agência Nacional do Petróleo. Nós temos a Agência Nacional do Petróleo que garante que a gente tem um dos combustíveis mais caros do planeta.
ela custa pra gente 5 bilhões de reais por ano. A gente passa a régua nisso também. O que tu acha? Passaria, e não só pelo custo, mesmo que ela fosse de graça, eu cortaria porque é o seguinte, a ANP, ela, na verdade, ela surgiu para proteger os clientes das empresas, mas o que a gente vê hoje é ela protegendo as empresas dos clientes, né? Então ela protege ali as empresas já estabelecidas de uma concorrência, né, e faz com que exista um verdadeiro oligopólio aqui. Então, eu sou completamente contra essa regulação, sou a favor do livre mercado, extinguiria a agência, mesmo que ela não custasse um centavo, para que viessem mais players e a gente pudesse comprar produtos melhores a preços mais acessíveis. Até te contar um case rapidinho, a gente acompanhou uma audiência pública sobre combustível aqui no Rio de Janeiro. E estava lá o representante das distribuidoras, né, das grandes distribuidoras, e o representante da ANP. O representante da distribuidora falou assim, com licença, mas eu vou chamar aqui você de Chico, né? Isso falando do diretor da ANP. Porque nós somos amigos mesmo e tal, então a gente vai te chamar pelo apelido. Ou seja, se o diretor das distribuidoras chama o diretor da ANP pelo apelido, é sinal que nós estamos dançando. Cara, eu pessoalmente não pegaria esse fato isolado como um exemplo disso, eu pegaria a própria estrutura do negócio. Quando você tem uma agência regulando como vai ser a concorrência e não um livre mercado, isso vai dar ruim independente de quem sejam os presidentes. Eu acho que tem que acabar com isso. Sim. Um outro ponto que os nossos seguidores falam muito, o Congresso custa 10 bilhões para estragar a nossa vida. Eu acho que é a coisa mais cara que a gente paga para estragar a nossa vida. Então, das nossas pautas é cortar 50%. O Congresso vai custar 5 bilhões. E que se vire com esse dinheiro. Sou totalmente a favor. Aqui a gente tem que pensar o seguinte, a gente não pode cair na histeria coletiva de achar que o Congresso é inútil. Vamos acabar com o Congresso. Não é assim. Eu acho que o Poder Legislativo separado do Executivo e separado do Judiciário é fundamental. Agora, com certeza, a gente tem que cortar esses gastos. Eu diminuiria não só o número de parlamentares, como o número de assessores e o número de privilégios que existem dos congressistas. Eu acho que a gente deveria sim fazer isso. Então 5 bilhões está de bom tamanho para o Congresso, cortar pela metade? Cara, eu não sei, eu teria que fazer uma conta assim, de bate-pronto de falar, mas eu acho que 50% é um gasto que cabe sim, com certeza. Pra você ter uma ideia, se você pegar um gabinete de deputado hoje, com certeza absoluta, com 30% do que recebe hoje, consegue funcionar muito bem. Ele roda, com certeza. E para fechar, um outro gasto que a gente vai cortar, que é o Ministério da Integração. O Ministério da Integração hoje ele deixou de existir. Mas você vê o Brasil como é que está, ele não tem integração. Então um país que não tem integração não precisa de Ministério da Integração. O que tu acha disso? Na verdade, a desculpa é o contrário, né? Um país que não tem integração, então necessariamente ele precisa de um Ministério da Integração. Eu sou contra, porque eu não acho que se resolvem os problemas do Brasil criando mais ministérios. Eu acho que o Estado deve estar na segurança, educação e saúde e só, né? Todo o resto deixa para o livre mercado. Não existe integrador melhor do que o próprio mercado. Então, eu sou contra por natureza, mas acho que o Brasil está viciado, infelizmente, em criar ministérios para solucionar problema. Então, no geral, tu é a favor de zerar o imposto no combustível? Olha, eu não diria zerar hoje, de uma hora para outra, porque isso seria uma medida revolucionária. Eu, como conservador, acho que as coisas devem ser feitas de maneira prudente. Mas acho sim, cara, que devemos mirar no zero, porque, como eu te falei, é muito errado a gente ter uma base tributária apoiada em produtos e serviços, né? Ainda mais no combustível, que é algo que todo mundo precisa. Então, eu acho um absurdo isso, acho que sim, é uma grande fonte de mamata do governo o imposto em combustível, e acho que a gente deve com certeza mirar no imposto zero para o combustível. Vamos colocar uma situação hipotética, então. Eu, Alexandre, recebi a varinha mágica de condão ali, eu sou o ditador, sou a parada toda. Aí eu chego para você, Arthur, agora eu sou o ditador, eu posso fazer tudo. Eu vou cortar 190 bilhões, porque agora eu posso cortar, e vou zerar o imposto de combustível. Você me daria o teu aval? Com certeza, cara. Só teria que ver exatamente como você faria isso, mas muito provavelmente eu seria a favor dessa medida. Eu não cortaria nem Bolsa Família, nem saúde, nem educação, nem segurança, nem sustentabilidade. Esses 5 eu não tocaria. E, cara, a gente não pode reduzir, né? É uma conversa de fácil aceitação do público, de falar, não, isso aí tem que cortar, mas calma, tudo depende de um grande planejamento financeiro, mas eu diria para você que para onde você está mirando e para onde você quer ir, eu apoiaria essa ideia, né? Vamos fazer direitinho, mas eu apoiaria essa ideia. Pô, show de bola, mais alguma coisa aqui para os nossos seguidores, Arthur? Nada, sempre lembre de questionar tudo, valeu. Show de bola, valeu, obrigado aí para assistir a gente, o Arthur Mamãe Falei aqui, combustível sem imposto. Valeu, Arthur, caralho.